Salve, meus queridos e minhas queridas! Muito obrigado a você que está assistindo meu canal neste momento. Olha, hoje um vídeo um pouco diferente. Na verdade, eu vou passar aqui uma entrevista que eu fiz com um economista, na verdade, doutor em economia, Tomás Conte, que é professor do INSPER. Eu o entrevistei durante o programa Radar RMC na rede Top FM de rádio, né? O programa esse do qual eu faço parte da bancada com o jornalista Dantas Filho, com o Gui Molina, com a Valéria Monteiro, que inclusive apresentou durante muito tempo o fantástico programa da Globo, né, que nos honra lá com a sua presença na bancada. Enfim, um programa jornalístico do qual eu faço parte. Numa determinada edição do programa, faz alguns dias, eu entrevistei o economista Tomás Conte perguntando para ele sobre a dicotomia, ou se é que existe essa dicotomia entre saúde e economia, né? Esse negócio de, não, vamos para o isolamento vertical porque não podemos gerar desemprego. Ou, não, nós temos que cuidar da saúde e isso vai gerar desemprego. Será que isso é verdade, né? Perguntei ao professor sobre isso. Também perguntei para ele sobre alguns termos que ele cita em alguns textos, opiniões suas publicados nas redes sociais sobre a tática de mitigação e supressão, táticas diferentes no enfrentamento à epidemia do coronavírus no Brasil e uma série de outras coisas que eu acho bem legal você acompanhar nessa entrevista que eu vou passar a seguir. Beleza? Valeu, se ligue. Horas 37 minutos, 12h37, meio-dia e 37, quarta-feira, 8 de abril de 2020. Saudação aos que têm coragem. Radar RMC de volta com você na rede Top de rádio, falando para 104 cidades a partir de Campinas e uma audiência extraordinária. De coração, em nome de toda a equipe, queremos agradecer o carinho, a confiança de todos vocês. Valéria Monteiro, que já trabalhou no Bloomberg Channel em Nova York, um canal, uma televisão dedicada à área econômica, e Cris Grazina, formado em gestão e administração pública na Unicamp, agora entrevistam o professor Tomás Conte, do INSPER São Paulo, que vai abordar a questão da economia em tempos de pandemia. Cris Grazina, é você. Boa tarde, ouvintes do programa Rádio RMC. Agora nós temos um imenso orgulho e honra de receber aqui nos nossos estúdios, ainda que de maneira digital, pela teleconferência, o nosso convidado especial do programa de hoje, o professor Tomás Conte, que é economista, é doutor em economia, cientista de dados, professor do INSPER e do mestrado profissional do Instituto de Direito Público IDP São Paulo. É professor convidado também na especialização modalidade de extensão universitária em Direito e Economia da Unicamp e da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que será entrevistado agora por mim e pela Valéria Monteiro, esse ícone do jornalismo brasileiro, que durante muitos anos apresentou o programa Fantástico pela Rede Globo, além do Jornal Nacional, entre outras participações em demais veículos de abrangência internacional. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, professor Conte. A primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor, né, até tendo em base alguns textos, me permita chamar de você, informalidade? Claro, por favor. Você é muito jovem, então só me permita essa informalidade. Ah, imagina, não, por favor. Eu vi alguns textos que você publicou nas redes sociais, algumas posições no seu perfil no Twitter. Eu gostaria de perguntar, né, para o professor sobre esse paradoxo entre cuidar da vida das pessoas no momento dessa crise do coronavírus e da economia. Existe esse paradoxo? É contraditório tentar cuidar das duas coisas? É possível conciliar esses dois interesses? Como que o professor vê e entende essa, digamos, polarização existente no debate sobre o enfrentamento do coronavírus? Legal, então essa é uma ótima pergunta, assim, do ponto de vista do raciocínio econômico, dos conceitos econômicos, não existe essa polarização.
porque a economia não lida só com dinheiro, a economia lida com a escolha das pessoas. E o que acontece é que a vida das pessoas tem um valor econômico muito grande, a saúde das pessoas tem um valor econômico muito grande, né? Então não é só a vida que está em jogo, nesse caso do coronavírus. Então, por exemplo, falam lá de 1 a 3% de fatalidade, né, que essa doença pode causar, mas ela interna pessoas no hospital a uma taxa muito maior, de 15% a 20% das pessoas são internadas e podem ficar internadas por semanas. Isso é prejuízo econômico também, né? Não é só dano para a saúde, ninguém gosta de ficar muito tempo no hospital, também você ficar 3 semanas lá isolado no hospital tem um custo econômico gigantesco. Então a economia também, qualquer cálculo econômico que se faça sobre qual é a melhor estratégia que a gente precisa adotar diante dessa pandemia, ela precisa levar em conta todos os custos para a saúde, todo o potencial de fatalidades que podem acontecer por conta da pandemia. Então, nesse sentido, não existe paradoxo nenhum. A melhor solução econômica precisa, de alguma forma, minimizar danos para a saúde, e uma boa resposta para a saúde precisa levar em conta também questões, digamos assim, econômico-financeiras, por conta de ter recursos para conseguir manter os hospitais operando, né, ter recursos para as pessoas conseguirem se manter isoladas e etc. Então, nesse sentido, não tem um paradoxo nenhum nessa situação. Sim, Valéria, inclusive, só te dar uma informação, como eu não estou te vendo, no momento que você quiser interromper, fique à vontade. Eu vou emendar uma segunda pergunta aqui, mas no momento que você me chamar, eu passo a palavra para você, que eu não estou te vendo, né? Então, se você chamar, eu faço isso. Professor, então, porque eu até tive a oportunidade de entrar em contato com alguns empresários do estado de Santa Catarina, e eles vociferaram, né? Olha, tem que o povo voltar a trabalhar, porque senão a gente vai quebrar. Considerando que, de repente, eles mesmos podem ser uma das 5 mil, 7 mil pessoas que vão, infelizmente, vir a morrer em função do coronavírus, né, serem vítimas letais dessa contaminação, como disse o dono do Madeiro. Então, assim, não existe economia sem a vida humana, né? Não tem como. E mais, qual é a forma do ponto de... Então, economia lida com escolhas. Então, a gente, na hora de pensar o que fazer agora, a gente tem que entender bem quais são as escolhas que estão na mesa. Então, no meu julgamento, muitas pessoas que estão se posicionando muito contra essas medidas que estão sendo feitas agora de distanciamento, pensando nos custos econômicos que isso está tendo hoje, me parece que essas pessoas estão fazendo? Me parece que elas não estão considerando que não fazer o distanciamento agora não vai fazer com que o vírus desapareça nos próximos meses. O vírus existe, o dano dele é gravíssimo. Não fazer algo agora vai fazer esse vírus se expandir mais rápido. Então, o que está na mesa? Quais são as escolhas que nós de fato temos? Não é uma troca entre ter um ganho econômico agora e algum nível de morte. Em grande medida, o que a gente está trocando a gente vai escolher tentar frear esse negócio, esse vírus, agora, enquanto ele ainda está relativamente pequeno e mais ou menos sob controle, ou a gente vai deixar ele ganhar uma escala que nem ele ganhou na Itália e na Espanha, e aí depois que a gente estiver aterrorizado com a situação, os hospitais todos destruídos, todo mundo com medo de morrer, a gente vai ter que fechar as coisas do mesmo jeito e ter que aceitar os danos econômicos do mesmo jeito, só que com uma situação de saúde muito pior. É um pouco as escolhas que a gente tem na mesa. O ideal seria que a gente conseguisse continuar com as coisas funcionando normalmente. Mas o que a gente está vendo no mundo inteiro é que país nenhum no mundo está aguentando segurar a velocidade desse vírus na velocidade normal dele. Sim, entendo. Quer dizer, não existe essa opção. Não, vamos voltar tudo ao normal e a economia vai funcionar. Porque então funciona com o caos. Ela vai funcionar por um mês ou um mês e meio, e aí depois vai ter que dar um jeito de convencer. Por enquanto, a gente está escolhendo prevenir
e tem gente querendo sair de casa para trabalhar. É uma minoria, a maior parte das pessoas aprova o que está sendo feito, mas tem gente querendo sair para trabalhar. Se deixar o vírus na velocidade máxima por 1 mês e meio, 2 meses, você nem vai precisar de uma quarentena para as pessoas não quererem sair de casa, porque vai estar todo mundo com tanto medo de sair de casa, que não sei se vocês viram a situação do Equador. Sim, pois é. Então é um pouco isso que está no horizonte. Então acho que as pessoas têm que entender que as escolhas que a gente tem não são escolhas entre ter lucro ou salvar vidas. A gente só vai ter prejuízo com esse negócio. E aí a questão é escolher o menor prejuízo, né? Professor? Sim. Olha, só para dar um informe aqui, você que está nos ouvindo agora, o programa Radar RMC, nós estamos no ar com o professor Thomas Conte, que tem doutorado em economia, é professor do INSPER e gentilmente atendeu o convite da nossa produção e está aqui falando sobre os impactos na economia da crise por conta do coronavírus. Professor, objetivamente, teve essa tese aí, né, do tal do isolamento vertical. A gente estava falando aqui sobre a contradição entre a economia e cuidar da vida humana, né? E aí surgiu, né, verbalizado pelo presidente da República, a tal da teoria do isolamento vertical. Eu gostaria de perguntar ao professor sobre essa tal estratégia, o tal isolamento vertical, se esse termo existe na literatura científica e o que o senhor acha sobre essa ideia? Bom, então, acho que o primeiro ponto, né? Esse termo, essa ideia de isolamento vertical surgiu aqui no Brasil, esse nome não existe na literatura científica. Teve até poucos dias depois, acho que foi menos de uma semana depois que esse nome apareceu a primeira vez. Não lembro se por via de alguém do governo ou pelo próprio presidente. Teve uma conversa com os governadores e aí houve uma pressão dos governadores ali e o governo admitiu que não tinha base para aquilo, que a ideia do isolamento vertical era só um princípio que eles estavam defendendo e que eles não tinham evidências por trás daquilo. Então isso não sou eu dizendo, isso o próprio governo disse poucas semanas atrás. Sim. O que existe na literatura que seria algo próximo disso? Tem alguns autores, poucos, que nos últimos 4 dias, então é algo mais recente do que a própria ideia de isolamento vertical aqui, que propor a ideia de uma quarentena direcionada, né? Targeted quarantine, né? Um texto em inglês. Mas é uma coisa muito mais radical do que a ideia de isolamento vertical. Então, isolamento vertical seria, da forma como foi jogado aqui, não está escrito em lugar nenhum, a proposta não está formalizada em lugar nenhum, não tem evidência nenhuma por trás, mas a ideia seria você isolar os idosos. Né? Isola só os idosos, que são o principal grupo de risco, não é o único, né? Tem esse problema, boa parte da população adulta brasileira, quase metade, tem alguma das comorbidades relacionadas com risco agravado com o Covid, mas enfim, seria isolar os idosos e o resto segue a vida, entre aspas, normal. Essa ideia de quarentena direcionada... Como? É plausível isso? Isso funciona? Não. Pelo menos assim, pelo menos a gente não tem... Pode ser que funcione, pode ser que sim. Eu não tenho como falar que não, porque é um tema super recente. Mas a gente não tem nenhuma evidência que dê segurança nessa decisão. Então, a pessoa que defender isso, ela pode ter uma ideia, pode ser que funcione, mas não tem ninguém no mundo propondo e não tem nenhum estudo por trás. Então, tem um risco grande de dar errado. No caso do Brasil, o principal problema é que, por exemplo, a Suécia chegou a considerar algo assim. Ela não fez, mas ela chegou a considerar. Mas quase todo idoso na Suécia tem casa própria. Uhum. Consegue morar sozinho. É diferente do Brasil, 85% dos idosos estão numa casa com 2 ou mais pessoas. Né? Como que você isola essa pessoa? Sim. Antes de passar a palavra de volta para a Valéria, que tem mais uma pergunta, professor, eu li nos seus textos aqui publicados nas suas redes sociais 2 termos: supressão e mitigação. São 2 tipos de estratégia de enfrentamento à crise do coronavírus. O que é isso? O que o senhor defende?
Legal. Então, assim, essas estratégias são o que de fato existe e os países do mundo estão discutindo, né? O que é a estratégia de mitigação? É o que se espalhou como aquela ideia de achatar a curva. Então, o vírus está evoluindo rápido demais, a taxa normal dele de crescimento é absurda, não tem como nenhum sistema de saúde aguentar isso. Então, algum distanciamento social, mesmo que moderado, então, por exemplo, manter 2 metros de distância das outras pessoas na rua, usar máscara, evitar sair de casa sem necessidade, não pode fazer festa com mais de 20 pessoas, coisas assim ajudam a frear a velocidade com que esse vírus se expande. Então, ele continua se expandindo. Na estratégia de mitigação. Isso, mitigação, ele vai continuar se expandindo. O que significa ele continuar se expandindo? Durante meses, dia após dia, morre um pouco mais de pessoas que no dia anterior. Não vai ser o dobro a cada 3 dias, vai ser o dobro de pessoas a cada semana. Continua piorando dia após dia durante um bom tempo, mas a uma velocidade um pouco menor. O que é essa estratégia de achatar a curva? Mitigação, que é o que talvez a gente esteja fazendo hoje no Brasil. Talvez. Talvez, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo. Isso é um pouco assustador, mas a gente não sabe o que a gente está fazendo. A outra estratégia é o que a gente chama de supressão, que é o que a Itália fez, é o que a Espanha fez, é o que o Reino Unido está fazendo agora, e é o que Nova York está começando a fazer agora e que vários outros lugares dos Estados Unidos devem começar a fazer logo, que é algo muito mais drástico, é um distanciamento social muito mais forte do que esse que a gente está vendo aqui hoje no Brasil, onde você realmente interrompe tudo que é possível de interromper. As pessoas realmente só ficam dentro de casas e todo mundo respeita isso. E aí o que você faz não é desacelerar o vírus, você sufoca o vírus mesmo. Você faz com que ele continue nas estatísticas vai aparecer ele crescendo por mais umas 2 semanas, 2, 3 semanas. Mas depois de 2, 3 semanas mantendo isso, ele vai caindo até ele praticamente desaparecer. Ele não desaparece por completo, mas ele é drasticamente reduzido. E aí a gente ganha mais uns 4 meses, 3, 4 meses, para se preparar para a segunda onda do vírus, que vai ser menos grave, mas a gente vai estar mais preparado. Será que dessa estratégia, a segunda de supressão, é melhor? Então, na situação que a gente está agora, eu acho que cada dia que passa, ela vai se tornando a única alternativa que a gente vai ter. Claro. Valéria? Professor Thomas, na sua perspectiva, a crise do coronavírus pode ser superada ainda neste ano de 2020? Eu acho assim, a pior parte dela, sim. O que eu entendo como a pior parte? Essas medidas de distanciamento e quarentena que ninguém gosta, e o que a gente ainda não está vendo, que é o colapso dos hospitais, etc. Essas coisas devem passar esse ano de um jeito ou de outro, com mais ou menos feridos, mas isso deve passar esse ano. O que eu não vejo passando esse ano? A gente voltar, por exemplo, a permitir uma festa de 50 pessoas, todo mundo próximo. A gente voltar a não se preocupar com usar máscara, deixar de dar uma distância de 2 metros das pessoas na rua, parar de se preocupar com álcool gel, lavar a mão. Isso, com a tecnologia atual, eu não vejo nenhuma perspectiva da gente deixar de ter essas preocupações ainda esse ano. Professor, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, fazer aqui novamente um convite para que o senhor esteja com a gente mais algumas vezes aqui no nosso programa. Por conta da limitação de tempo, nós vamos ter que caminhar aqui para os momentos derradeiros do nosso programa. Então eu gostaria de deixar o espaço aqui para o professor deixar suas saudações finais, né? E até apresentar para os nossos ouvintes um panorama geral, uma impressão geral sobre o que está sendo feito do ponto de vista governamental em relação à crise do coronavírus. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço muito o convite. Então, só para entender, eu posso falar alguma coisa agora? Não? Claro, temos alguns minutos ainda. Um minutinho, está.
Então, eu acho assim, pessoal, sendo bastante sincero, a mensagem que eu tenho é cobrem por mais transparência os governos e autoridades, tá? A gente precisa de mais transparência, porque essa crise é muito grave, ainda tem pessoas na população que estão subestimando os riscos que a gente está correndo e nós não estamos sendo plenamente informados. Então, por exemplo, isso que eu falei agora, de que até o final do ano não existe essa perspectiva da gente voltar, digamos assim, a uns hábitos super tranquilos, como estava no Carnaval em fevereiro, é algo que, assim, os outros países do mundo, os países envolvidos já estão cientes disso. E eles têm uma saúde melhor que a nossa, tem várias coisas lá que funcionam melhor que a nossa. Então, a gente já devia saber disso, então vamos cobrar por mais transparência. Ok, muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, gente. Foi um prazer retornar aqui. Olha, espero que você tenha gostado da entrevista. Beleza? Se você gostou do conteúdo colocado aqui hoje, olha, clica no gostei aqui embaixo, cheque a sua inscrição no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Valeu, forte abraço e até a próxima. Tchau!